Let's bora, né? Let's bora, bora. assim que diz o Bolassi, que é uma figuraça, viu? Vamos começar falando do Cruzeiro, que está se preparando para mais um jogo. É um jogo contra o Atlético amanhã, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Jogo que acontece em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha. E a tendência é que o time seja mesclado, mais uma vez, pelo técnico Fernando Diniz. Aí eu já pergunto para os senhores aqui, é o momento do treinador Azul Celeste testar as peças e ver quem pode se sair melhor, Júnior Brasil? Campeonato Mineiro tem que servir para isso. Campeonato Mineiro é laboratório, tem que ser feito para isso. Claro que ele já tem uma noção, mas ele vai sentir, ver como o cara corresponde. Até porque, se a gente for analisar, Matheus, é muita gente no meio de campo. Você tem muitas peças. Por exemplo, nós aqui, quando eu tive a oportunidade de conversar com vocês, eu não via assim ninguém cravando um Romero como titular. Mas o Romero está mostrando, eu vou deixar a pulga, porque o Romero, ele é um cara que esquenta o jogo, ele chega junto, ele compra a briga. Então você começa a pensar, por mais que o Wallace, pelo menos dessa vez, deixou uma impressão melhor, mas você fala, Romero pode pintar como titular. Então tem muita situação e o momento é esse. A gente vai esperar que o Diniz faça em competição internacional, em outras competições, em jogos relevantes, testes? Não, ele tem que fazer agora e claro que isso vai mudando com o decorrer da sequência do ano. A hora é agora, Elton, de pegar todo mundo no elenco, fazer esse rodízio, saber, opa, esse aqui é bom do lado esquerdo, esse aqui corre mais pela direita, esse aqui é mais sangue na veia, esse mais é polivalente, esse aqui serve em mais funções. É hora disso? É porque a temporada é longa, serão vários campeonatos, várias partidas. O Campeonato Mineiro só serve para o técnico, né? Para os jogadores nem tanto, mas para o técnico vale muito, principalmente quando a gente fala aqui de Diniz, né? Que estava com a corda no pescoço no final do campeonato, já entra com ela novamente e tem sim que testar. Chegaram muitas peças e ele precisa de ver essas peças atuando, jogando. E dentro de um Campeonato Mineiro, que é um campeonato fraquíssimo, é o grande momento. Não era hora de colocar a turma mais titular para já começar a ganhar rodagem ali, aquele entrosamento, ou fazer esse rodízio mesmo, Matheus? Talvez seria a hora dos titulares por causa do adversário. Na minha opinião, é o melhor time do interior, né? É o terceiro ou quarto melhor time do campeonato. Então, pelo adversário, teria que ser os titulares, talvez, mas é uma boa ideia, até porque o campeonato começou mais cedo do que era para começar, né? Era para ser nesse meio de semana ou no próximo final de semana. Todo mundo sabe que foi adiantado aí algumas rodadas. Então, ele faz isso justamente para colocar todo mundo no ritmo. Quem sabe daqui umas 2, 3 rodadas ele já tem esse time titular. Então já vamos dar voz ao Fernando Diniz aqui, porque depois do jogo contra o Tombense, a vitória do Cruzeiro, no último domingo, ele falou sobre o que ele viu de evolução no time Azul Celeste do ano passado para cá. Ô Diniz, conta pra gente aqui. Acredito que o que mais melhorou é o entendimento daquilo que a gente quer fazer junto. Ano passado, todo mundo sabe, foi um assunto muito debatido, tiveram troca de gestão, jogadores chegando no meio de temporada, mudança de treinador, então existia uma falta de sincronia, de harmonia. E isso é uma coisa que mudou completamente. Para quem estava aqui o ano passado e está aqui hoje, percebe que está todo mundo na mesma página do livro e querendo fazer a mesma coisa, que é levar o Cruzeiro nas posições mais altas de todos os campeonatos. Em relação dos 3 jogos que você disse, eu acho que a gente fez um jogo bom contra o São Paulo e um jogo ainda melhor contra o Atlético. Ele, na fala dele, ele disse que faltou harmonia, sincronismo, isso no time do ano passado para esse. Eu acho que esse, pelo menos, me mostra mais harmonia entre a turma, ô Matheus. Mas pode ter sido esse o grande problema do Cruzeiro do ano passado, que não pode ser repetido em 2025? A falta de harmonia e sincronia porque a qualidade dos jogadores e o elenco não assimilou seu esquema de jogo, né? Que às vezes é muito difícil de ser assimilado pelos jogadores que ele comanda. A qualidade técnica dos jogadores esse ano é muito maior, né? Gabigol, Dudu, no meio de campo tem mais reforços, na zaga tem um zagueiro titular e já experiente, apesar de ainda ter 28 anos, que é o Fabrício Bruno. Então, quem sabe eles consigam assimilar a ideia de jogo dele e tenham uma sincronia maior, sintonia ao longo da temporada. Ô Brasil, o Cruzeiro já fez 3 jogos, né? 2 amistosos e o jogo oficial contra o Tombense, acabou ganhando esse pelo Campeonato Mineiro, 2 empates iniciais. Já dá pra gente ter uma noção de quem se destacou nesse início? Quem está precisando correr um pouquinho mais? Quem está precisando se entregar mais? Já dá para ter uma noção ou ainda está muito cedo? A gente viu um Christian que jogou bem nessa última partida. Você teve um Wallace que apareceu bem. Alguns jogadores, o Bolassi,
outro que eu gostei, a movimentação foi boa, fez o gol. Você tem aí alternativas. Só que é o seguinte, Léo, esse início eu não tenho essa preocupação, seja com o Atlético, Cruzeiro e até o América. Só que você tem uma corda no pescoço porque você espera que esses 3 sejam os primeiros de seus grupos. Contudo, eu acho que assim, avaliar com tão pouco tempo de trabalho, condenar e falar vai ser isso, não. Então, acho que tem que ter paciência, vai ajeitar. Por exemplo, o Dudu e o Gabigol, acho que ainda estão longe daquilo que eles podem entregar. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, eu queria que você falasse aquilo que você disse fora do ar sobre o Fernando Diniz. Isso eu queria. Por que eu falei fora do ar? Porque um farol dele estava mais baixo que o outro. Eu achei o farol esquerdo dele, não é sério, não é na coletiva dele. Você gosta, né? O Vanderlei voltou, né? Olha o olho do Diniz, assim, o Diniz não, você também... falou do jeito, eu falei, agora ele vai emendar. Não, mas eu achei mesmo, até falei que o farol esquerdo está um pouquinho mais baixo. Ué, de repente, a sincronia e a sintonia foi resolvida dentro do vestiário, porque ano passado o lateral, o William, falava mal do esquema, falava mal do técnico, o Matheus Pereira falava mal. Ainda, calma. Né? Então, de repente, esse problema estético que você viu aí tem sido a resolução, gente, é só brincadeira. E essa falta de harmonia pode ter pesado em 2024? Com certeza pesou. E tem um detalhe, quando o Matheus fala que o grupo não assimila o trabalho, então o líder tem que ter total consciência que ele tem que mudar e colocar um trabalho que possa se resolver. Como? Mudando o esquema. Se o pessoal não assimilou de um jeito, tem que assimilar do outro, porque caso contrário, tem que trocar o grupo inteiro. O que é mais fácil? Trocar o treinador ou trocar o grupo? Coisa que ele não faz quase de jeito nenhum é mudar o esquema, né?